No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você, querido, o pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues dando uma resposta aí ao Leonardo Sali. Pastor Eliseu Rodrigues que acabou postando aí num vídeo, numa foto, melhor dizendo aí, do pregador mirim Miguel Oliveira, dizendo que na sua primeira aula ele havia pedido para ele não se alinhar, não se ajuntar com o Agenor Duque, o Leonardo Salles e o Pablo Marçal. E essa postagem aí do pastor Eliseu Rodrigues gerou muita revolta aí, tanto no Agenor Duque como também no Leonardo Salles, que respondeu aí, fez vários vídeos. Obviamente o pastor Eliseu Rodrigues aí está dando uma resposta aí aos vídeos do pastor Leonardo Salles. Vamos ouvir ele aí. Olá, queridos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Desculpa aí, pastor Ciro. Vou colocar o fundo musical para me acalmar um pouquinho. Rapaz. Se vocês conseguirem me ajudar, lembrando alguns pontos da gravação desleal, ao meu ver, óbvio, do ex-profeta, vão me auxiliando aí. Primeiro ponto, que os viciados em profecias que defendem seus traficantes vieram nas minhas redes sociais, vieram me criticar, falar ou exigir alguma coisa, o Leonardo é falso profeta? Sim ou não? KKKKKK. Voltou atrás? KKKKKK. KKK é sempre o argumento de quem não estuda, de quem não lê as escrituras, de quem tem uma teologia fraca. Então, aqui vai o primeiro ponto lá da conversa gravada. Se o mesmo é falso profeta. Se você puder anotar aí o que eu vou te falar agora, anota. Erros na predição não identifica... Tá alto aí o fundo musical, gente? Erros numa predição profética não identifica o falso profeta. Aí muitos se baseiam em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15... O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. 18. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já são as palavras do povo quando virem um verdadeiro profeta ou alguém, né, se levantar como profeta, e vão identificar essa pessoa como o verdadeiro profeta a quem Moisés está se referindo. Ok. 22. Quando o tal, ok? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, o tal profeta, ok? Esse falou pela soberba. O Senhor não falou com sua palavra com esse profeta. Não tema, não honre, não respeite esse profeta. Meu Deus do céu, como é que tira comentário? Gente, eu não estou conseguindo tirar comentário, não. Tem duas pessoas aqui convidadas para participar. Lá em cima tem 3. Achei. Ok.
Deuteronômio 18 tem sido usado para ensinar que se um falso profeta cometeu um erro, se um profeta, cometeu um erro, ele já deve ser considerado um falso profeta. Deuteronômio 18 tem sido usado para ensinar que se um profeta, alguém que tem um dom de profecia, alguém que fala com autoridade a palavra de Deus, comete um erro, ele já passa a ser considerado falso profeta. Esse texto não é sobre os profetas em geral. Esse texto, conforme diz o versículo 15, é Moisés predizendo que um profeta como ele seria levantado. E Moisés era único entre os profetas de seu tempo. Números 12:6 diz que Moisés era único, era diferenciado. Deuteronômio 34 mostra o diferencial entre Moisés e os outros. Deuteronômio 34, a partir do versículo 10. Moisés estava se referindo em Deuteronômio 18 ao Messias. E Atos 3:17, Atos 7:37, na pregação de Pedro e na pregação de Estevão, o Novo Testamento entende que a profecia de Deuteronômio 18 apontava para Jesus. O falso profeta em Deuteronômio 18:20 deveria ser morto não por ter cometido um erro numa predição, uma falha no anúncio da palavra de Deus, mas por ele ter presumido ser como Moisés, tentando levar os outros ao erro. Não temos outro texto no Antigo Testamento que nos mostre algum profeta ou outro texto sustentando a ideia de algum profeta sendo executado por algum erro. Nenhum exemplo temos no Antigo Testamento do povo aplicando Deuteronômio 18:20 sobre algum profeta. Deus, sim. O povo, não. Quando Natã cometeu o erro de falar em nome do Senhor, segundo Samuel capítulo 7, como diz o pastor Nerildo Ascioli, todo vaso vaza. Então, eu estou aqui no primeiro ponto do áudio gravado aí da ligação com o ex-profeta comigo. Sobre ser falso profeta ou não. Quando lá eu digo que no Fuxico Gospel, numa entrevista, eu não o chamei de falso profeta. Eu acho que durante a ligação, não me lembro muito bem, essa ligação foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, se não me engano, setembro de 2023, eu acho que sim. E a fala que eu me dirijo aqui é essa: eu não te chamei de falso profeta a partir desse pressuposto que eu estou usando a partir de Deuteronômio 20. Não temos outro texto no Antigo Testamento sustentando a ideia de que um profeta foi executado por um erro. Nenhum texto do povo de Deus executando Deuteronômio 18. Lembra de Natã? Natã falou do seu coração para Davi. E como diz o pastor Nerildo Ascioli, todo vaso vaza. Sim, essa ligação é de 2023. Se não me engano, é a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos. Em Mateus capítulo 7, versículo, a partir do 15, Jesus diz que o falso profeta não é conhecido por uma predição que não dá certo. O falso profeta é reconhecido pelo fruto do seu ministério. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem aparência de ovelha, mas a essência é lobo. Parece fazer parte do corpo de Cristo, parece ser irmão de Cristo, mas é ímpio. Ok? A Buzines comentou assim: para de ler a Bíblia nessa questão. Deve ser discípulo do ex-profeta. Aí o versículo 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Jesus não está dizendo que uma pessoa pode ser chamada de falso profeta porque ela errou a predição. A pessoa não é chamada de falso profeta porque lançou uma profecia e essa profecia não se cumpriu. Jesus está tratando de fruto, de caráter,
e de ministério. Versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui é juízo divino. Então, o fato de que profetas podem cometer erro em suas profecias, está confirmado no Novo Testamento. Está confirmado no Novo Testamento quando a ordem de Paulo é que a igreja julgue as palavras proféticas a partir das Escrituras. Aí eu pergunto para vocês, nessas igrejas onde se supervaloriza o dom da profecia, faltam mestres ou não? Eu não estou dizendo que não tem, Rafael Leal. Eu estou dizendo faltam. A maioria das igrejas que investem apenas ou por demais no ministério profético não tem quem abra as escrituras para chamar o profeta que se sente pastor e corrigi-lo. O que o Senhor profetizou não se baseia nem no AT, nem no NT, nem na igreja primitiva, nem na história da igreja, nem em patrística, nem pré-reforma, nem na reforma, nem nas histórias dos avivamentos. O que o Senhor falou está totalmente fora das escrituras. Isso não significa que aquele cara é um falso profeta. Pode significar que... Sim, Rafael Léo, eu sei que o senhor está concordando comigo. Pode significar que ele simplesmente se empolgou. Eu acabei de participar de um debate onde eu falo sobre profeta sensacionalista. Como pentecostal que sou, como continuista que sou, eu tenho que ter muito cuidado em afrontar ou confrontar algumas profecias. Porque parece que com a minha postura firme e dura contra esse sensacionalismo em entregar profecia, algumas pessoas me têm como calvinista, reformado, sensacionista. E eu não sou, eu sou pentecostal. Agora, o fato do ex-profeta errar alguma profecia não significava para mim que ele seria um falso profeta. Então vocês percebem no áudio que eu falo, a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei